Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo Mais. Hoje vamos falar de The States, um jogo muito bonito, muito elegante, bem intricado, com várias reviravoltas que fala do mercado imobiliário. No jogo nós somos investidores que temos que construir prédios nesse quarteirão aqui, delimitado pela rua e pelo rio. Só que existem várias nuances, porque, por exemplo, o prefeito pode se mudar para uma das casas, valorizando aquela rua. E são 3 ruas, mas somente 2 é que efetivamente vão ser pontuadas. A outra rua, você vai perder pontos se você construir, investiu ali, né? E isso vai ser desenvolvido ao longo do jogo. No início, nós temos vários blocos aqui. O jogo tem 24 blocos, sendo que nós temos aí 6 cores diferentes, né? Então, sorteado aleatoriamente os 24 blocos que vão participar dessa jogada. Os blocos são numerados de 1 a 6. E os jogadores vão poder escolher os blocos e colocar. No início do jogo, ninguém tem cor nenhuma. Então, você vai investir aí numa construtora que talvez tenha mais blocos ou que tenha números melhores. Você vai desenvolver uma estratégia ao longo do jogo, né? A mecânica é muito simples. Cada jogador recebe aí 12 milhões e na sua vez de jogar, ele pode fazer apenas 2 opções. Uma delas é optativa, né? Então ele pode pegar aqui o seu dinheiro, separar 1 milhão e esconder, né? Deixar guardado, reservado. Essa reserva ele não pode usar mais ao longo do jogo. Está guardado ali para ele e vai somar 1 ponto por cada milhão que ele conseguiu guardar assim. A jogada oficial que ele tem que fazer é escolher um dos itens do jogo e colocar para leilão. Então nós temos os blocos, que são os blocos que você vai ter que colocar aqui nas ruas, né, para construir os prédios. Você pode escolher o telhado, você não pode escolher no começo do jogo porque não tem nenhum prédio para ser colocado no telhado. Você pode escolher aonde que vai ficar o prefeito, né? Então se você pegar o privilégio do prefeito, você vai colocar ele em uma rua. E você pode ter as licenças de construção que vão aumentar ou diminuir o espaço da rua. E isso é importante estrategicamente. São 6 companhias e ninguém é dono delas. Agora, quando você consegue construir, a primeira pessoa que consegue construir um bloco de uma das cores, ele pega a ação da companhia. Então agora ele é administrador daquela companhia. Então, esse jogador aqui, por exemplo, ele colocou aqui 1 milhão guardado e ele vai leiloar, por exemplo, esse bloco número 1, né? Ele escolhe para leiloar, porque ele é o primeiro jogador, mas quem vai dar lance são os jogadores subsequentes. Então, esse jogador aqui, acho interessante essa proposta, dá um lance de 2 milhões, por exemplo. Esse aqui dá um lance de 3 milhões. Esse jogador, que é o cara que escolheu, que é o jogador ativo, ele tem as seguintes opções. Ele pode simplesmente aceitar que esse jogador pague os 3 milhões, então ele paga os 3 milhões para o jogador que foi o dono do leilão, ou ele pode pagar 3 milhões para esse jogador aqui, né, cobrir o lance dele, que é o que ele vai fazer. Então ele pega aqui 3 milhões, paga o jogador que deu o lance, né, e ele coloca esse bloco. Os primeiros blocos a serem colocados tem que ficar, de cada rua, tem que ficar aqui colado na rua, né? E colocando os blocos nesses campos de areia, que são brancos, só pode ter um andar, né? O curioso é que os prédios podem subir, menos os prédios que estão aqui na areia, que só cabe um bloquinho ali. Mas o interessante você só pode colocar um bloco de número menor sobre o bloco que já está embaixo. Então, em cima do número 1, não pode colocar ninguém. Se ele colocasse aqui, por exemplo, estava tudo certo, né? Em qualquer lugar que ele colocar, não pode ser colocado nada em cima dele. A única coisa que vai em cima dele é um telhado. Então ele pagou 3 milhões garantindo que esse prédio é dele. Pronto, acabou. Ele coloca onde ele quiser, né? Escolheu aqui, por exemplo, nessa rua. Tudo certo. Passa a vez para o outro jogador, só que ele foi o primeiro a construir vermelho. Então ele ganha o certificado da companhia vermelha. Agora, todo bloco vermelho vai dar ponto ou ele vai ter prejuízo porque ele é o cara da ação vermelha. Quando você tem prédios de vários andares, quem é o dono do prédio, quem vai ganhar pontos ou perder pontos, é o cara que tem o último bloco no prédio, né, no andar. E o jogo termina quando 2 ruas ficam construídas ou quando acabarem todos os blocos e não tem como fazer mais, não tem como jogar mais, né? Então é bem intrincado isso porque são várias rodadas, onde toda rodada pode mudar muita coisa. Na vez desse jogador, ele pode, por exemplo,
decidir um outro bloco, sendo que você só pode escolher os blocos que ficam na extremidade, esses 3 aqui ou esses 3 aqui. Esse jogador vai pegar, por exemplo, esse bloco azul, número 4, né? E vai leiloar. Esse jogador aqui oferece aí 3 milhões, porque ele acabou de receber, paga 3 milhões. Esse aqui acha que talvez não seja interessante, vai pular, não vai passar. E esse jogador decide, se ele quiser pagar 4 milhões, ele paga 4 milhões, né? 3 milhões, e automaticamente fica com o bloco. Esse jogador aqui até agora só ganhou dinheiro, né? E ele vai colocar o bloco. Ele pode colocar já na segunda rua, na segunda casa aqui da rua, né? Porque essa rua já está enchendo, então ele pode ter uma grande chance, ou ele pode começar uma rua nova. Então ele colocou aqui, inclusive porque é um lugar que só tem, só pode ser um bloco. Colocou aqui e ele agora passa a ser o dono da Companhia Azul, né? E o jogo vai se desenrolando desta maneira, ou seja, você pode leiloar os cubos aqui, que são blocos que podem ser andares, dependendo do número. Você pode leiloar um telhado. Esse jogador aqui, por exemplo, ele pode leiloar um telhado, né? Quando ele leiloa o telhado, ele decide, né? Vai colocar aqui o telhado. Automaticamente ele vira, é um telhado de número 4, né? Não é uma grande jogada para ele, só vou mostrar aqui como acontece. Esse jogador aqui vai oferecer, por exemplo, 3 milhões, né? E esse jogador aqui vai oferecer 4 milhões. Esse jogador, se quiser ficar com o telhado, ele vai ter que pagar 4 milhões. Ele não quer, porque ele não tem interesse nesses blocos aí, mas ele vai ganhar dinheiro, né? Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4 milhões pagos, né? E esse jogador aqui, da equipe azul, vai colocar aqui no telhadinho, pronto. Agora ele tem um prédio completado. Esse prédio vale 4 mais 4, vale 8 pontos. Se por acaso o prefeito estiver na rua, ele vai valer 8, né? Vezes 2, 16, vai valer 16 pontos. E ganha o jogo pontos, não é dinheiro, mas o dinheiro é essencial aqui nesse jogo. Então esse jogador aqui está cheio do dinheiro e vai passar. Não sei se você percebeu, mas o dinheiro que existe no jogo é só esse aqui. Ou seja, esse jogador está com mais dinheiro do que os outros. Isso vai influenciar no mercado mais para frente, né? E não tem, o dinheiro não sai do mercado, fica tudo aqui, fica tudo preso. E os jogadores vão fazendo várias jogadas. Então, por exemplo, para esse jogador aqui que não tem prédio nenhum, muito tranquilamente ele pode leiloar uma licença de companhia e aumentar a rua aqui para cima. Agora, a rua para fechar fica muito mais difícil. E as outras ruas vão ser fechadas e esse cara aqui vai perder 8 ao invés de ganhar 8. No final do jogo, nós vamos ter várias ruas aqui, 2 ruas aqui completas, né? E para ter completa, todos os prédios têm que ter telhado, né? Então, as ruas são completas, as 2 ruas que completaram vão fazer pontos positivos, onde quem tem um prédio maior, então, por exemplo, vamos supor aqui, ó, tem um prédio com 6, aí está com 5, 4 e 2. E um telhado aqui que vale 6. Este prédio aqui, de 4 andares, né, ele foi todo construído aí nessa ordem decrescente, então um 6, depois um 5, depois um 4 e depois um 2. Então aqui nós temos 6 e 5, 11, e 4, 15, 17, mais 6, 23 pontos. Esse prédio vale 23 pontos para o jogador que tiver a companhia roxa. Isso se a rua estiver completa. Se a rua não estiver completa, ele é menos 23 pontos para esse cara. Se tiver o prefeito aqui, seriam 23 vezes 2, 46 pontos para o jogador se a rua está completa. Se a rua não está completa, que azar, em menos 46 pontos o jogador perdeu o jogo, não tem como recuperar isso. Mas para você fazer esse tipo de investimento aqui, né, o que você precisou? Você precisou ganhar vários leilões, investir no prédio, enfim. Eu tirei da ordem aqui só para mostrar a numeração, né, obviamente. Essas barreiras aqui, elas podem ser removidas com esse bloco aqui, né? Esse bloco é um bloco que você elimina uma peça, você elimina uma barreira dessas, por exemplo, né? E você poderia até colocar a barreira na mesma rua. Então esse cara aumentou aqui, o jogador que interessa essa rua, ele poderia comprar esse aqui, né, no leilão e diminuir em 2, então 1, 2. E quem passa a valer essa barreira aqui, essa barreira deixa de existir, né? As barreiras vão sendo aí, sendo superadas, vão sendo retiradas. É uma permissão de construção, uma permissão mais nova, né? Vamos dizer assim, manda na permissão mais antiga que estava. Esse é o jogo, mais ou menos 40 minutos, 1 hora de jogo, muitas reviravoltas, porque às vezes o cara está achando que está aqui abafando com esse prédio, e aí alguém vai lá, leiloa um outro e toma conta do prédio e de repente conseguiu um telhado, né? E quer dizer,
Você teve uma reviravolta, um prédio que você achava que você ia ganhar muito ponto, agora quem vai ganhar é o outro. Então agora a rua que você queria fechar, você quer que ela não feche, para o cara ter prejuízo. Então, muitas reviravoltas, um cenário muito interessante de jogo. O nosso Algo a Mais fala justamente sobre a vida imita o jogo, né? O jogo imita a vida. Então, em várias licitações de prédios, de ruas, de conjuntos habitacionais, você tem alguém querendo invadir uma área ambiental ou um morador ilustre que chega ali e valoriza aquela rua, aquele espaço, né? Então, isso aqui acontece em vários lugares do Brasil, né? Talvez do mundo, não sei, mas do Brasil com certeza. Você tem aí avanços em área ambiental, então aqui não podia invadir, não podia construir nada aqui, porque isso aqui é uma reserva. Mas aí o cara vai lá e constrói, aí de repente um prefeito, um governador, um parlamentar, um juiz, constrói a casa ali, agora esse condomínio vai ser homologado, né? Vai ser oficializado. Então, quer dizer, essas nuances aqui estão presentes no jogo. E, obviamente, que por trás disso tudo estão as grandes corporações, as grandes construtoras que conseguem esses terrenos e vão fazer loteamento, ou vão fazer suas maracutaias, ou vão simplesmente construir e fazer isso aqui gerar dinheiro, né, no mercado imobiliário. Então, é um jogo que imita muito da vida. E você tem várias especulações para falar, principalmente dessa economia, uma economia fechada. Eu conheço poucos jogos que têm esse problema, ou essa dificuldade, ou essa vantagem, né, de você ter uma economia toda fechada. Todo o dinheiro do jogo circula entre os jogadores. Então o dinheiro passa a ser uma coisa extremamente relevante, embora ele não ganhe jogo. Esse cara está cheio de dinheiro, mas se ele não conseguiu construir prédio, não conseguiu interferir para que os outros percam o jogo, ele vai ficar apenas com dinheiro. Então ele não vai ganhar o jogo. Essa nuance, essas separações que você tem ao longo do jogo fazem muito do mercado. Você ter uma oportunidade, você investir na oportunidade certa, investir no prédio. Então, para mim é um jogo muito bacana nesse sentido, né, de você conseguir entender o mercado imobiliário, de especulações. E quem não tem, né? Se você tem aí um caso na sua cidade de um mercado imobiliário, de alguma coisa que invadiu a área ambiental, será que acontece, né? Coloca aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos, se inscreva no canal. Amanhã, às 23 horas, teremos a nossa tradicional live, onde eu vou falar de alguns casos que eu conheço e falar um pouco mais do jogo, mostrar os componentes. É tudo muito bonitinho nesse jogo, né? Um jogo simples, um jogo com pouco componente, com pouca regra, bastante profundo em termos de estratégia, porque o jogo muda muito ao longo do cenário, né? É muito o valor do mercado, né? Então, por exemplo, vai lançar uma planta de um conjunto habitacional, de um prédio, tem um valor, a proporção que vai andando, de repente diminui ou aumenta, enfim, muita coisa para contar. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.